bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra de Deus e é mais um dia para compartilharmos da palavra de Deus, para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte deste dia. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E meditando neste versículo, eu comecei a lembrar, a refletir sobre o porquê que muitas vezes é difícil confiar em Deus. Porque aqui no próprio versículo diz: o Senhor nos mostrou o que é bom e uma coisa ele exige. 3 coisas aqui neste versículo ele exige. Que a gente pratique a justiça. Será que isso é tão ruim? Que a gente não consegue cumprir, que a gente não consegue seguir? Ame a fidelidade. O quão difícil é ser fiel, que a gente não consegue, que a gente não consegue confiar. O nosso Deus é a maior prova de fidelidade que existe. Porque apesar de sermos infiéis, ele continua sendo fiel. Ele continua nos amando, nos protegendo, nos cuidando. Porque nós, por exemplo, se alguém fizer alguma coisa pra gente que nos desagradar, a gente já não quer mais saber. A gente já não quer mais ouvir, a gente vira as costas, a gente já não quer mais saber. Mas Deus não. Deus, ele é fiel até mesmo quando somos infiéis. Deus, ele é fiel até mesmo quando muitas vezes viramos as costas para ele, não queremos ouvi-lo, não queremos obedecer, ele permanece fiel. Então, por que nós não conseguimos seguir o maior exemplo que temos? E o terceiro, ande humildemente com o seu Deus. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não sabem mais o significado de humildade. Todo mundo quer se exaltar, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser visto. E se for necessário passar por cima das outras pessoas, elas passam sem se importar. Então aqui o Senhor está exigindo 3 coisas: praticar a justiça. A justiça nossa, Milena, a justiça que vai ser resolvida na força física? Não. A justiça de Deus. A justiça segundo a palavra de Deus nos orienta. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E refletindo nesse versículo aqui fala, ele nos apresentou o que é bom. Então, se é bom, por que nós não conseguimos seguir? Se é bom, por que nós não conseguimos confiar neste Deus que só tem coisas boas? Sabe, se o que Deus exigisse de mim, de você, fosse algo ruim, seria até plausível a gente se afastar, seria plausível a gente virar as costas, a gente não querer saber. Mas não, o que Deus tem pra mim, pra sua vida, são coisas maravilhosas, são coisas incríveis. Ele fala: o que eu tenho pra você, os meus pensamentos a seu respeito são maiores do que os seus, os meus caminhos são melhores do que os seus. Então como que a gente não consegue confiar nesse Deus que só tem coisas boas para nossas vidas? É porque muitas vezes a gente não consegue entender que as coisas não são como a gente quer. Não é porque Deus não atende os nossos caprichos que o que ele tem vai ser ruim. Pelo contrário, ele sabe o que é bom. Ele sabe o melhor caminho. Ele já escreveu a sua história. Ele está apenas te guiando para chegar até lá. Então por que a gente não consegue? E uma resposta que, meditando, eu tive nessa manhã é: por que não conseguimos esperar em Deus? Porque o mundo nos oferece um caminho mais rápido. Quando nós buscamos em Deus, a gente tem um entendimento, assim como diz em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito para tudo debaixo dos céus. E muitas vezes a gente não consegue esperar esse tempo. E muitas vezes a gente está aqui: Senhor, eu quero isso. Senhor, este é o meu sonho, eu quero viver isso. E o Senhor fala: espere, vai chegar o tempo. Mas quando você sai, você vai para o mundo já te entrega isso de bandeja. O Senhor fala: espere, o mundo está aqui, ó. Você não precisa esperar não, aqui, ó. Na hora, instantâneo, fast, rápido. O
Senhor fala, vamos esperar o casamento, né? O que eu tenho reservado pra você nessa área, dentro do casamento e tal. O mundo, pra quê? Esse negócio de esperar o casamento, olha quantas pessoas bonitas tem aí. Você pode ficar com todo mundo, você não precisa esperar. O mundo, ele te dá um acesso muito rápido. Só que você não vive a plenitude daqui. Deus, ele tem coisas pra sua vida, mas essas coisas pra acontecer, elas precisam de um tempo. E esse tempo não é só pra enrolar, esse tempo não é só Deus querendo fazer com que você aprenda uma lição, não. Esse tempo é Deus te preparando. Porque muitas vezes nós queremos algo, mas não estamos preparados para receber. E nós precisamos entender isso. Nem tudo o que a gente quer, a gente precisa. Eu quero, vamos supor, um celular, um iPhone 14, mas eu não preciso porque eu já tenho o meu celular novo, que é bom. Eu quero um carro X, mas eu já tenho o meu carro que é bom, que supre as minhas necessidades. Então você entende que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa. E Deus, ele trabalha com essa ideia. Meu filho, eu sei que você quer, mas neste momento não é a hora. Espere, eu tenho algo melhor pra você. Lá na frente você vai entender, mas a gente não consegue esperar. A gente não consegue confiar porque a gente quer tudo muito instantâneo. A gente vive uma geração muito instantânea. Uma geração que não consegue esperar. Uma geração que não sabe esperar, não sabe se guardar. Não sabe ali esperar nem o tempo do iFood chegar. Não sabe esperar o tempo de um sinal abrir no trânsito. Que não sabe esperar nem o pedestre atravessar que já está arrancando com o carro. Nós vivemos uma geração acelerada. Mas o que Deus quer é nos acalmar. É aquietar os nossos pensamentos. Pensamentos acelerados. Estamos aqui no presente, mas o nosso pensamento já está há 10 anos à frente do tempo que estamos vivendo. Ansiedade, depressão, crises e mais crises, problemas emocionais. Isso tudo é fruto de uma geração que não sabe esperar. De uma geração que não sabe viver o tempo de Deus. De uma geração que quer tirar o controle das mãos de Deus e quer assumir o seu próprio caminho. E muitas vezes se frustra por não saber esperar. E uma analogia que Deus me deu é que o nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança em Deus, ela é como uma árvore. A gente planta e para essa árvore crescer e dar frutos, a gente precisa regar. A gente precisa arar a terra, a gente precisa ali cuidar para os bichinhos não virem e comer a terra, e comer as folhas, né, o que está nascendo ali. Então assim é o nosso relacionamento com Deus, a gente planta ali. Como que eu planto, Milena? Em oração. Buscando, acima de tudo, a vontade do Senhor, acima da sua. Nós temos vontades, nós temos sonhos, mas nós temos que colocar a vontade do Senhor à frente, pois a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é isso que nós temos que buscar. Então cultive o seu relacionamento com Deus. Vai cultivando. Cultiva ali em oração. Cultiva ali com choro. Cultiva ali com devoção a Deus. E essa árvore vai crescendo. Que árvore, Milena? A árvore dos seus sonhos. A árvore do seu relacionamento com Deus. A árvore daquilo que você tanto busca, daquilo que você tanto prepara, sabe? Porque Deus, ele tem algo para sua vida e isso exige um tempo. Mas se você vai lá no mundo, o mundo já te oferece de bandeja. Por exemplo, a gente acredita que tem uma pessoa preparada pra gente. Deus vai preparar uma pessoa de Deus, uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas, mas o mundo lá fora vai falar, não, você não precisa esperar a pessoa certa. Fica com várias pessoas até você achar. Vai experimentando até você achar aquilo que você quer. Olha só. O mundo, ele bate totalmente de frente com aquilo que Deus tem pra mim e pra sua vida. E aí, o jovem que não tem um pensamento firmado, que não tem uma mente de Cristo, que caminho será que ele segue? Então nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que tem um tempo e precisamos respeitar esse tempo. Sabe? Desacelere. O quanto nós andamos acelerados. O quanto a gente está aqui hoje, dia 23 de agosto, mas o nosso pensamento já está lá no que a gente vai fazer daqui uma semana, daqui um ano, daqui um mês. Então que hoje nós possamos parar e desacelerar. E entender que há um tempo para tudo. E cultivar o nosso relacionamento com Deus. Plantando ali a semente. E cultivando
diariamente, regando ali, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com o coração angustiado, com a mente preocupada, com a ansiedade batendo a porta, mas você vai ali cultivando e crendo que Deus está ouvindo, porque Ele está. E crendo que Deus está trabalhando, porque Ele está. Não é porque Ele está em silêncio que Ele está parado. Não é porque você não o escuta que Ele está em silêncio, que Ele não está fazendo nada, não. Mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo que você não saiba, Deus está agindo na sua vida. Mas nós precisamos cultivar a nossa árvore do relacionamento com Deus dia após dia. Precisamos arar a terra, precisamos podar ali, né, os galinhos que foram crescendo. Um dia essa árvore gerará frutos e eu e você colheremos esses frutos. Mas para isso nós precisamos ir ele construindo e regando, sabe? Desacelera. É uma palavra que Deus me deu agora, nesse exato momento, desacelerar. Nós vivemos uma geração muito ansiosa, uma geração muito acelerada. Que possamos desacelerar e estender e esperar o tempo de Deus, das coisas acontecerem. Há um tempo para tudo acontecer na sua vida. E esse tempo não é o nosso tempo, não é o Cronos. Esse tempo é o Kairos, é o tempo de Deus. Um tempo que nós não entendemos e um tempo que é diferente do nosso. Mas um tempo que é necessário para crescimento. Um tempo que é necessário para amadurecimento. Então entenda, você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus dia após dia. Não se contente com apenas um momento. Não se contente com apenas um dia na semana. Assim como uma árvore que precisa ser cuidada todos os dias, podada, regada, arada a terra, assim é o nosso relacionamento com Deus. Então que nós possamos confiar em Deus, confiar no tempo dele. O mundo te oferece caminhos bem mais rápidos, formas mais rápidas de você enriquecer, formas mais rápidas de você conseguir alguém para estar ao seu lado, né? Um homem, uma mulher. Formas mais rápidas de você chegar aonde você quer. Mas se você quer desfrutar a plenitude das coisas de Deus para sua vida, você precisa respeitar o tempo de Deus. Você precisa seguir o caminho que Deus quer que você siga para chegar até lá. Como eu falei no início, o Senhor já escreveu a sua história. Ele já projetou toda a sua vida. Ele está apenas te guiando para chegar até lá. Te preparando, te moldando, te capacitando. Então entenda, não é porque o Senhor disse um não que é pro seu mal, não. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O que nós precisamos é aprender a confiar em Deus, independente se Ele está dizendo sim ou se Ele está dizendo não. Se Deus falou, é o melhor para mim. Que você tenha esse entendimento nesta manhã, que essa palavra gere transformação em você nesta manhã. Que você tenha um dia abençoado, que Deus te abençoe e te guie aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.